Segundo livro, Atlântida está onde? Ela ocupa toda a região do Oceano Atlântico, desde lá de Tenerife, lá nas Ilhas Canárias, no seu extremo mais ocidental, no extremo leste, e chegando até a região onde está hoje a Flórida, o Caribe e a parte norte da América do Sul, no continente americano. Então, na verdade, a gente tem um grande continente composto por uma série de ilhas, tá? Não uma única ilha, que é a história que nos chega trazida por Platão. E aí eu vou compartilhar uma outra apresentação que eu fiz, que já foi uma apresentação nossa, inclusive, de um Proibidão, que eu vou trazer algumas coisas, tá? Pra gente... e aqui eu vou perder minha tela. Bota pra cima... Sobre um parênteses aqui, até vou pedir para vocês, se vocês tiverem algum material parecido com isso, a Anne está falando desse mapa de Atlântida. Nós já apresentamos uma live com o Demis sobre Atlântida, foi em 2022, e eu falei sobre uma visão particular minha, e aí eu quero deixar bem claro que isso é uma visão aqui da pessoinha, com relação a esse mapa de Atlântida. Para mim, que vem na minha cabeça, ele é muito mais extenso, ele desce, tá? E eu enxerguei o tempo que eu morei em Santa Catarina, eu vi ali uma questão de uma terra atlântica. É como se interligasse ali com a África. Eu não sei o que aconteceu com o Mapamundi na época, eu não sei, gente. Para mim, a coisa era muito mais extensa. Tá? Isso daí eu não peguei, não é de acordo com e relatos, é uma coisa que eu estava até falando com a Anne antes da live falando sobre isso. Não existe nenhum relato que eu tenha me baseado. Se vocês até souberem de alguém falando sobre isso, porque eu lembro que eu li alguma coisa com relação a pesquisas territoriais e que chegaram a essa conclusão em paredões, em falésias aqui no nosso litoral, sabe? Então, assim, se vocês tiverem, até agradeço se me mandarem, porque é uma coisa que eu não salvei. E eu queria porque tem muito a ver com uma visão que eu tive. Manda lá, amiga. Então, vamos lá. Deixa eu chegar na aba aqui. Então, eu vou fazer o início da apresentação. Claro que, assim, o foco não é repetir a apresentação que eu fiz lá no Proibidão, até porque ela foi bem mais complexa, bem mais extensa, mas só para dar uma visão geral. E a gente tem que partir dos termos, né? Por que a Atlântida é chamada Atlântida? Por causa do Oceano Atlântico? Não, o contrário. O oceano é Atlântico por conta da localização mitológica de Atlântida. Alguns vão dizer que o oceano é Atlântico porque existe uma colônia, uma serra, ai meu Deus, tá faltando termo, um conjunto de montanhas que fica no norte da África que se chamam Montanhas Atlas. E aí, como é o oceano que faz contato com aquela região, foi chamado de Atlântico. Mas eu prefiro achar que não é, tá? Então, essa representação do Atlas como sendo o titã que segura o peso do mundo nas costas, né? Também faz parte desse conjunto de termos utilizados. E é interessante que no livro do Roger, o Atlas foi um dos líderes de Atlântida, a Atlântida um pouco antes da queda. Ela tinha um dos seus governantes, o povo vermelho da Atlântida, era governado pelo Atlas. E como a parte vermelha era aquela que estava mais próxima que estava mais próxima da Europa, e como a narrativa que chega para nós é a narrativa trazida pelos gregos, né? Então o Atlas ele se torna a representação do povo atlântico, justamente por ser quem fazia a maior parte do intercâmbio, tá? E aí ele acaba sendo a representação do povo. Mas na mitologia grega, o Atlas é um titã, filho do titã Iápeto, Oceane de Ásia. Atlas tinha os 3 irmãos, todos titãs, Prometeu, Epimeteu e Monoécio. Aliás, Prometeu, ele foi aquele que trouxe o fogo para os humanos e foi punido por conta disso. Tá? Atlas teve como esposa uma Oceânide chamada Pleione, e com ela teve 7 filhas, chamadas de Pleiades: Electra, Alcione, Taigeta, Maia, Seleno, Astérope e Mérope, ou Asterope. É uma coincidência interessante, né? Essa conjunção de Atlas e Pleiades. Sim. Né? Então a gente tem o berço da civilização,
da parte terrena, né, a formação do homem, ser humano físico, e a constelação de onde vieram em boa parte, os seres estelares que gerenciaram os projetos, também os projetos genéticos aqui. Genéticos aqui, né, na Terra. Então, né, isso é muito interessante, essas coincidências. E se sentem corresponsáveis aqui pela dita cagadinha que foi feita. Claro, porque eles fizeram bastante testezinhos. Muito bem. Atlântida, obviamente, como vocês já sabem sobre isso, né, ela vai chegar à nossa cultura através de Platão, né, do livro Timeu e Critias, ou a Atlântida. Então, lembrando que esses livros de Platão são diálogos, então não são narrativas diretas, mas a história que ele está contando. Então, na narrativa, nessa conversa entre Timeu e Critias, há o relato da história de Solon, né? Então, Solon teria sido um sacerdote grego, e na verdade, ele é tipo um tio-avô, um tio-tataravô do próprio Platão, e a família do Platão seria encarregada de tomar conta, né, das anotações e dos relatos a respeito da existência dessa terra que existiria além dos pilares de Hércules, e que era um povo muito avançado, com capacidade de explorar os oceanos, lembrando que, para a história oficial, o Oceano Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo, era o limite de navegação. Ninguém passava além das colunas de Hércules. Lembra que o mundo era plano e, além dos pilares de Hércules, simplesmente todo mundo caía no abismo, né? Lembra que pelo menos essa é a história que nos contam, né? Ou parte das histórias que nos contam. Bom, claro que isso é tido como um mito, né? Então, para a ciência oficial hoje, apesar de existirem buscas e buscas e buscas e buscas pela Atlântida em todos os pontos que vocês possam imaginar no mundo. Então, a gente tem pesquisador, tá? Pesquisador mesmo. Trazendo a busca por Atlântida lá no Mar Mediterrâneo, associada à Ilha de Creta, associada a Santorini, associada à costa mais, o limite mais a leste do Mediterrâneo, na própria África, né, no norte da África, na Mauritânia, no próprio Oceano Atlântico, e aí a gente tem a região das Ilhas Canárias, a região, obviamente, dos Açores, que a gente vai falar com mais detalhe, na Antártica, né, na Amazônia. Então, assim, a Antártica, a Atlântida, ela está em todo o planeta, né? E a gente acha indicativos de que ela possa ter estado em vários lugares do planeta, esse que é o negócio, tá? Sim. Mas é tido na conta de mito, porque ninguém nunca nem viu, né? Então, era uma historinha que Platão estava contando, né? Historinha para boi dormir. Deixa eu trazer só aqui uma complementação sobre a questão dos guerreiros. Nesse mesmo livro, eles citam, né? O Platão fala que os atlantes eram guerreiros muito fortes, e eles conquistaram muitas partes da Europa e da Ásia, mas que uma nação eles não conseguiram derrotar, que eram os gregos, na época. Então, os gregos faziam parte, mas não foram dominados pelos ditos reis atlantes na época, né? Porque eu acho que alguém falou aí, não sei se foi Inês, que falou alguma coisa sobre a Grécia. Sônia, Santorini. Então, já coexistiam ali e coabitavam. Tá? Então, lembrando assim, que a narrativa que Platão vai trazer está se referindo a alguma coisa que tinha acontecido muitos anos antes da própria existência daquele momento, né? Então, assim, há muito tempo já existia uma ilha habitada por uma raça nobre e poderosa. Esse belo lugar era o domínio de Poseidon, o deus do mar, que havia se apaixonado por uma mulher mortal, Clito. Ele criou um magnífico palácio para ela no centro da ilha. As pessoas dessa terra possuíam grandes riquezas graças aos abundantes recursos naturais da ilha, que também era um centro de negócios e comércio. Os governantes exerciam o domínio não apenas sobre seu próprio povo, mas também sobre todo o Mediterrâneo, Europa e norte da África. Por gerações, o povo das ilhas levou uma vida nobre e altruísta. Eles prosperaram graças à sua habilidade no uso do cobre e de metais preciosos, mas lentamente, corrompidos pela avareza e ganância, foram mudando. Decidiram empregar a sua poderosa marinha para invadir a Grécia e o Egito. Zeus percebeu a sua imoralidade. Enviou uma onda enorme que submergiu a Atlântida, que desapareceu para sempre em um mar de lama. A Grécia foi salva. Detalhe,
aqui a gente tem a guerra entre Zeus e Poseidon. Em tese, a gente tem dois irmãos brigando. Tá? Dois irmãos brigando. Não parece uma história que a gente conhece por Enki e Enlil? Né? Não. Sabem qual é? Poseidon é o deus do mar. Ele porta um tridente, exatamente como Ea, Enki. Né? Por outro lado, Enlil é o senhor da terra, é o deus supremo, apesar de serem irmãos, é o deus supremo, ele é o real governante, ele tem o poder do raio e dos trovões, exatamente como Zeus. A mesma história, nomes diferentes, tá? Enfim, gente, então o que fica claro nessa apresentaçãozinha, isso aqui é um trecho do Timeus e Critias. Lembrando que quando ele fala ilha, isso aqui pode ser simplesmente uma interpretação da tradução, porque a ilha é qualquer espaço de terra no mar, independente do tamanho. Então, se ele estivesse se referindo a um grande continente, poderia ser usado o mesmo termo que ele usa no original, tá? Parece Horus e Sete, sim, Pepe, exatamente isso. Essa história, né, ela vai se repetir, enfim, tá? Bueno, tá? Então, para colocar isso na conta de mito, é fácil porque ninguém nunca achou coisas que a gente possa dizer com certeza, olha, aqui estava Atlântida. Mas Troia era a mesma história. Troia também foi outra história da carochinha, contado lá na Ilíada, até que alguém que não era um arqueólogo profissional, que não era um cientista, resolveu investir parte da sua fortuna pessoal procurando Troia, e encontrou não só uma Troia, mas pelo menos umas 7 Troias, uma em cima da outra. Né? Então, assim, o mito é mito até a hora em que ele se comprova, ponto. Tá? Então, a gente que tem lembrança de lá, a gente não tem a menor dúvida de que Atlântida não é uma historinha da carochinha. Então, ele tá falando aqui, então, essa narrativa que Solon faz, e ele recebe as informações de um sacerdote da cidade de Sais, no Egito. Sim. Então, é algo de terceira mão, porque não foi Platão que viu, quem viu não foi Solon que viu, foi o sacerdote de Sais que contou para o Solon, que contou, né, que trouxe informação para a família de Platão, que depois vai contar. Conto, né? Então, obviamente que se perde muita coisa nessa história, né? Obviamente. Mas deixa claro que existia uma grande evolução, um grande poderio, né? E que houve uma queda. E o que a gente também sabe por várias fontes é que essa queda não foi uma única queda, uma única noite, como trazido pela própria narrativa do Platão. Essa queda que ele trata como definitiva foi a última queda, né? O último evento, mas que foram uma série de eventos. Né? Foram uma série de eventos separados por algumas dezenas de anos até realmente acontecer a queda de Atlântida. Tá? Qualquer semelhança é mera coincidência também com o que está acontecendo hoje. Isso. Então, a gente tem aqui uma das narrativas, e ele se refere a uma das cidades, aquela cidade com os canais concêntricos que teria sido construída por Poseidon para a esposa dele, né? E que não era representativa da totalidade da Atlântida, como muitos querem nos fazer crer. Porque o império capaz de conquistar e dominar o mundo, conforme ele está dizendo, não poderia estar restrito numa ilha com 40 quilômetros de diâmetro, que é mais ou menos o que se depreende pela adaptação, né? Pela como se diz? Pela transposição das medidas que eram dadas no relato do Platão para medidas atuais, tá? Mas ele vai falar dos anéis concêntricos, de um canal central que vai até o mar, de ter ilhas e colinas, de ter essas 5 anéis concêntricos de terra e água doce no canal externo, água doce nos canais internos e água salgada no canal externo, né? E lembrem, a gente está falando de uma civilização que tinha a capacidade de navegar e de dominar o mundo conhecido, ou não conhecido também, através dos oceanos, tá? Quando quiser interromper, vai interrompendo, gente, que eu não estou te vendo. Então, talvez essa aqui seja... Eu estou só esperando você para a gente poder entrar. Só que só para te acelerar um pouquinho, já estamos em 54, senão não dá tempo de tudo. Tá, por isso que eu tô dando uma corrida aqui, tá? Então a gente tem a representação mais conhecida, talvez, do que seria a Atlântida, que são essa estrutura com os anéis concêntricos.
Para falar de uma civilização vivendo num espacinho tão pequenininho, sinceramente, eu acho muito pouco. Tá? Eu acho muito pouco, mesmo pensando em cidade-estado, eu acho isso aqui extremamente pequeno. Isso para mim é viagem. Né? Daí fala de uma cidadezinha, é um modelo de cidade, assim, ponto final da frase. Então, eu acho que essa aqui, na minha opinião, é uma das cidades mais próximas da Grécia, mais próximas da civilização que traz essa história, né? Sim. A mais possível de ter sido de alguma forma visitada, tá? Sim, e pode ser também o modelo de construção das cidades atlantes, ou de algumas cidades atlantes, mas não de todas. E sim, Danúzia, se você tiver algum material, acho que a Danúzia que falou aqui, até pedir isso, boa parte do Brasil fez parte da Atlântida. Se você tiver alguma coisa, você me manda pelo Telegram, me chama, porque eu tinha um documento, porque assim, isso é muito nítido na minha cabeça, gente, só que assim, é a cabeça da maricota doida aqui, então eu queria material sobre isso, até se eu pesquisar aqui eu vou achar, mas se puder já me mandar. Não, tem um livro que é A Terra das Araras Vermelhas, que traz essa possibilidade. Né? Mas eu queria aqueles indícios arqueológicos gostosos que a gente gosta, sabe? Eu te mandei uns prints no WhatsApp. Você mandou agora, livro, né, na hora que a gente estava... Isso. Que é justamente do livro da Anabel Sampaio, que ela fala dessa relação da conexão Amazônia, em que ela vai falar da Atlântida amazônica, né? E uma das grandes evidências é que o pessoal nazi veio buscar aqui, né? Desde 32 tinha a Almohada aqui na Amazônia procurando justamente a origem do povo. Tá ali já perto do norte, eu tô falando, o que tem na minha cabeça muito nítido é aqui, ó, junto, essa coisa do mapa, né? Mito do mapa. É muito maior, bem mais para baixo. Tá. Então, quando a gente fala dos pilares de Hércules, né? Se convenciona, e aqui sim se tem um entendimento mais ou menos uniforme, de que os pilares de Hércules representam hoje conhecido como Estreito de Gibraltar, né? Aquele pontinho onde a Europa quase toca na África, né? E que existe a limitação entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. A gente sabe, por evidências geológicas, que o Mar Mediterrâneo não foi sempre desse tamanho e que existem, inclusive, evidências de que teve uma época que ele não estava lá. Tem alguns livros também que contam sobre o mito da criação, inclusive trazendo esse mito da criação lá na Suméria, e um cataclismo produzindo a queda de Atlântida, produzindo a criação do Mar Mediterrâneo propriamente dito, né? Então, assim, teorias não nos faltam, gente, tá? Então, tudo aquilo que está além do Estreito de Gibraltar, que representa o Oceano Atlântico, seria o local onde a gente poderia encontrar a Atlântida, tá? E aí, sem sombra de dúvida, o pioneiro a escrever sobre isso, né, foi Ignatius Donnelly, que escreveu Atlantis, The Antediluvian World, em 1882. Né? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre o Ignatius Donnelly. Não, pode acelerar, depois eu pego os Açores, vai lá. Daqui. Né? E essa é a teoria dele, que então, assim, pela elevação, os picos, né, os Açores seriam os picos de Atlântida, né? Então, quando ela submerge, na verdade, essa massa continental, ela continua lá, né? Continua lá, debaixo do solo do oceano, então representaria a Atlântida, como o que restou da Atlântida, né, na verdade. Mas, gente, o que não falta é gente achando um lugar para Atlântida, tá? Deixa eu subir com outro aqui. Aí a gente tem aqui, ó, essas linhas que foram descobertas em 2009. Isso aqui é uma imagem do Google Earth, né? Mostrando essa estrutura quadriculadinha, né, reticulada, que foi descoberta e descrita por Bernie Bamford em 2009. Tá? E aí isso deu um hype, mostrando que tinha sido encontrada a Atlântida, porque aquela estrutura ali não era uma estrutura natural. Então, aquelas linhas retas formando quadras, né, aquilo ali só podia ter sido evidência de alguma coisa construída pelo homem,